Vamos lá, vamos falar agora de BI, das informações de vocês, como é que a gente consegue disponibilizar e as possibilidades, né, de criação, de relatórios, de gráficos e etc. Aqui está um exemplo em tela de um primeiro painel gerencial, onde você vai verificar sua produção. Você consegue visualizar os vendedores ou as equipes aqui na lateral. Você consegue selecionar qualquer um deles que você queira fazer a visualização dessa tela, desse painel. E aqui nós teremos, por exemplo, quantidade de propostas enviadas, quantidade de propostas que estão aguardando assinatura no total, né, da empresa, quais que foram enviadas para o back-office, o total do pipeline em termos de faturamento da proposta, quantidade que chegou efetivamente no status final lá de logística concluída, de finalizado, concluído, né, o faturamento dessa quantidade, essas coisas todas que você consegue visualizar um funil, por exemplo, que começa, né, com 81 propostas, ele vai afunilando e vai chegando num percentual aqui de aproveitamento, enfim, você consegue criar esse tipo de visualização sobre propostas, por exemplo, das propostas que foram enviadas, quantas foram, a média de cada uma delas, né, qual foi o período aqui onde você teve maior volume, tudo isso ainda consegue ser personalizado, consegue criar outros gráficos, quantidade de proposta por vendedor, quantidade de faturamento por vendedor, né? Posso clicar aqui nesse vendedor específico e aí vou carregar as informações dele, de quando aconteceram essa proposta, os valores e tudo mais, né? A média desse vendedor para poder visualizar. Voltando aqui, você tem os cards, por exemplo, de todas as negociações, quando que começou, né, a movimentação, né? E aí para qual etapa esses cards foram movimentados, você consegue colocando o mousezinho aqui em cima, ó, nós vamos trazer para vocês quantos cards tem, quantos que foram para cada uma, o percentual das etapas que foram movimentadas, os atendimentos de WhatsApp, seus WhatsApps que você tem ali dentro, quem foi que atendeu, o total de conversa, quantas conversas recebidas, enviadas, você consegue ter essa visualização, o tempo de resposta de cada uma delas. Então você consegue ter uma série de visualizações aqui. E para você que de repente é planilheiro, gosta de exportar essas coisas todas, ó, você tem um relatório final aqui de produção, onde você consegue clicar aqui, fazer o download, exportar isso para um Excel para poder trabalhar da sua forma também. Todos os relatórios você consegue fazer essa exportação. Um outro ponto bem importante que eu quero mostrar para vocês é a possibilidade de acompanhar essa produção no teu smartphone. Olha só, você consegue ter a mesma visualização. Nós temos aqui a tela inicial ali, onde nós estamos falando do dashboard gerencial, depois nós vamos aqui para propostas enviadas, aquela mesma visão, consigo ver a quantidade de propostas, faturamento de propostas, né, as propostas que estão vencidas ali. Depois disso, nós vamos para as atividades planejadas, vamos subir lá, vamos chegar aqui nas atividades planejadas, ó, posso selecionar o vendedor, aqui vou visualizar, né, para qual status elas foram movimentadas, então tudo isso no teu smartphone, facinho de acessar, posso clicar em um status específico, entrar, para poder fazer esse acompanhamento. E vou lá em, por exemplo, em cards, as mesmas visões, a mesma coisa que eu mostrei para vocês ali, a quantidade de leads que foram movimentadas, para qual status elas foram movimentadas. Consigo clicar em um status específico, ela vai me trazer essa informação, ó, toda a informação na palma da sua mão também, acompanhamento do WhatsApp, etc. O importante aqui é só deixar alinhado com vocês que é um módulo que é construído para cada parceiro, então vocês podem fazer uma série de solicitações de gráficos, de dashboards, a gente vai criar isso para vocês, leva um tempinho porque é personalizado, é para cada um, e aí você vai ter bastante oportunidade de acompanhar os seus indicadores. Se você curtiu a ideia de fazer esse acompanhamento aqui, de ter tudo isso na palma da sua mão, fala com a gente, tem uma oportunidade legal e uma condição especial para você.